Polícia apreende 500 mil em dinheiro e investiga a suspeita de lavagem de dinheiro em São Vicente. O Brasil registrou em 2025 o melhor resultado dos últimos 10 anos no combate ao trabalho infantil. Mais de 4 mil crianças foram retiradas dessa situação. Sem filtro, Andréia Castro fala sobre gestão, habitação e o futuro de Cubatão. Hoje é sexta-feira, dia 19 de junho, dia de torcer pelo Brasil na Copa do Mundo, e está no ar mais um RNC Notícias. Boa noite. Cerca de 500 mil reais em dinheiro foram apreendidos durante uma ação da Polícia Militar em São Vicente. A ocorrência aconteceu no bairro Cidade Náutica, depois que 2 homens de 23 e 24 anos tentaram fugir ao perceber a aproximação dos policiais. Eles entraram em uma residência onde os agentes localizaram dinheiro em espécie, além de 9 celulares, cartões bancários, um jet ski e um veículo. Um terceiro suspeito conseguiu escapar. Os 2 homens foram levados para a delegacia, prestaram depoimento e foram liberados. A Polícia Civil investiga a origem do dinheiro e dos bens apreendidos, além da possível relação do caso com a lavagem de dinheiro. Operação contra tribunais do crime prende 7 pessoas no interior de São Paulo. A Polícia Civil realizou uma operação contra uma organização criminosa, investigada por promover os chamados Tribunais do Crime na cidade de Salto, no interior de São Paulo. A ação contou com o apoio de equipes da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e de unidades da Delegacia Seccional de Sorocaba para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Ao todo, 7 pessoas foram detidas, 5 foram presas por determinação da Justiça e as outras 2 em flagrante. Durante as diligências, os policiais também encontraram máquinas caça-níqueis em um dos imóveis investigados. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre a atuação do grupo criminoso. Moradores de conjuntos habitacionais de Cubatão participam de curso de empreendedorismo. Promovida pelo Sebrae, em parceria com a CDHU e a Prefeitura da cidade, a capacitação teve como foco preparar os moradores para atuar nos espaços comerciais criados nos empreendimentos habitacionais da cidade. Durante o encontro, os participantes receberam orientações sobre gestão de negócios, planejamento financeiro, atendimento ao cliente e formalização de empresas. A iniciativa busca incentivar a geração de renda e fortalecer a economia local. Pela primeira vez, os conjuntos habitacionais de Cubatão contam com áreas destinadas ao comércio. São 6 unidades no conjunto Mantiqueira e outras 5 previstas no empreendimento da Vila Esperança. Segundo a Prefeitura, a ação pretende ampliar as oportunidades de trabalho e contribuir para a autonomia financeira das famílias beneficiadas. No Brasil em Dia de hoje, vamos ver que o melhor resultado da década marca combate do trabalho infantil em 2025. No Brasil, o trabalho infantil é proibido para quem tem menos de 16 anos, de forma geral. Quem tem mais de 14 anos pode atuar, mas na condição de aprendiz. O país trabalha no combate a esse tipo de crime e as ações de fiscalização alcançaram o melhor resultado dos últimos 10 anos. Em 2025, 4.318 crianças e adolescentes foram afastados do trabalho infantil no Brasil. Foram 10.234 ações de fiscalização realizadas pelos auditores fiscais do trabalho. Entre os locais que registraram os maiores números de crianças e adolescentes afastados do trabalho infantil no ano passado estão Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Já entre janeiro e abril deste ano, foram
foram realizadas 2.901 fiscalizações, que afastaram 1.108 crianças e adolescentes de situações de trabalho infantil. Os setores que concentram a maioria dos casos e passaram por mais fiscalizações são comércio varejista, serviços ambulantes de alimentação, restaurantes, lanchonetes, supermercados, oficinas mecânicas e algumas atividades ligadas à indústria. O trabalho infantil se apresenta de diversas formas, mas o foco da inspeção do trabalho são essas situações de exploração e ainda exploração especialmente nas piores formas de trabalho infantil. É a inspeção do trabalho atuando para alcançar a nossa grande meta, que é a erradicação do trabalho infantil no Brasil. A política pública de combate ao trabalho infantil reúne um trabalho integrado entre governo, rede de proteção social, conselhos tutelares e instituições parceiras. O objetivo é não apenas retirar crianças e adolescentes de situações de trabalho, mas garantir o direito de crescer e se desenvolver, livres de exploração ou violência, com acesso à educação, saúde, alimentação, lazer e convivência familiar. Quando essa criança ela está dentro do trabalho infantil, isso vai prejudicar o seu desenvolvimento, né? E isso vai trazer malefícios para o seu desenvolvimento. Então, por isso que é essencial e necessário que a gente combata o trabalho infantil, né? A criança e o adolescente, ela precisa ter o seu direito garantido, né? A criança, ela precisa estar na escola, né? Ela precisa estar brincando, né? Ela precisa estar se desenvolvendo de uma forma muito saudável. Então, quando ela está dentro desse ambiente do trabalho infantil e sofrendo essa violação, consequentemente, ela vai ter, sim, ela vai ter aí um desenvolvimento extremamente prejudicado e quando ela também está dentro dessa situação de trabalho infantil, ela vai estar muito mais vulnerável a sofrer outros tipos de violação, outros tipos de violência. E agora, aqui no RNC Notícias, nós vamos ver como ficará a previsão do tempo para este final de semana. O fim de semana terá mudança no tempo em Cubatão. Neste sábado, o dia será de sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. Há previsão de chuva durante a noite, com volume estimado em 1,4 milímetro e 93% de chance de precipitação. As temperaturas variam entre 17 e 26 graus. Já no domingo, o tempo volta a ficar firme. O sol aparece entre algumas nuvens ao longo do dia e não há previsão de chuva. Os termômetros devem marcar a mínima de 14 e a máxima de 21 graus, deixando o clima mais ameno na cidade. O engavetamento envolvendo 8 veículos interditou totalmente a rodovia dos Bandeirantes na altura de Jundiaí nesta quinta-feira. O acidente aconteceu no quilômetro 47, no sentido interior, e provocou cerca de 17 quilômetros de congestionamento. O trânsito também foi afetado na rodovia Anhanguera, com 5 quilômetros de lentidão. Segundo a concessionária que administra a via, 4 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde da região. Nenhuma delas teve ferimentos graves. Um caminhoneiro que se envolveu no acidente contou que precisou agir rapidamente para evitar uma tragédia maior. Ao perceber que os veículos à frente haviam parado de repente, ele desviou a carreta para o espaço entre as faixas, evitando atingir diretamente os carros. Equipes de resgate e operação trabalharam no atendimento às vítimas e na remoção dos veículos. A pista foi totalmente liberada no final da tarde. E hoje é dia da seleção brasileira na Copa do Mundo. A ansiedade a mil ali, né? Nós que amamos futebol. E o Lipão Santos traz informações do que deve acontecer hoje. Ancelotti fecha o time, cobra a evolução do Brasil e Neymar segue em recuperação. A seleção brasileira volta a campo hoje, sexta-feira, pela segunda rodada da Copa do Mundo. E o técnico Carlos Ancelotti
já sabe os 11 escolhidos para começar a partida contra o Haiti daqui a pouquinho, né? O comandante brasileiro evitou, na entrevista coletiva desta última quinta-feira, revelar a escalação antes de conversar com o elenco, né? Mas ele deixou uma mensagem muito clara. Para ele, o futebol não tem mistério, tem trabalho, equilíbrio e execução. Uma boa resposta do treinador, né? Segundo Carlos Ancelotti, mudanças deverão acontecer, não apenas por questões físicas dos atletas, mas principalmente, de acordo com o treinador, pela necessidade de melhorar o desempenho apresentado na estreia. O treinador brasileiro reconheceu que o time precisa evoluir, especialmente na construção do jogo. Falava muito sobre essa questão. A cobrança por mais equilíbrio é também por transformar aí a qualidade individual do setor ofensivo em futebol mais eficiente dentro de campo. É o que se espera hoje do Brasil. Enquanto isso, o Neymar segue sendo o assunto na seleção brasileira, né? Na quinta-feira, o camisa 10, ele não viajou com o elenco, né, com a delegação para Filadélfia, e ele vai permanecer em Morristown, seguindo o protocolo de recuperação. Durante o último treinamento, antes da viagem, até a reação do jogador ali acabou viralizando nas redes sociais, após a imagem onde mostra ali ele tendo uma conversa com o Ancelotti, e depois ele sendo colocado para treinar separado. Apesar das especulações, não existe nenhuma confirmação sobre o conteúdo do diálogo que ele teve com o treinador. Agora a expectativa fica para a resposta dentro das 4 linhas, né? Um Brasil que possa buscar a vitória, convencer e mostrar a evolução, até porque o próprio treinador reconhece essa necessidade. Essas são as informações dessa sexta-feira do RNC Esportes. Informação com opinião e, claro, credibilidade. Até mais, segunda-feira a gente traz mais informações e repercutir aí o resultado deste jogo de logo mais entre Brasil e Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. Até mais! Então já é hora de vestir a amarelinha e torcer muito pelo Brasil. Novo programa do SUS deve atender pacientes idosos em casa. O Brasil possui atualmente cerca de 36 milhões de idosos e idosas. Desses, aproximadamente 3 milhões são considerados domiciliados, ou seja, que têm dificuldade de se dirigir a uma UPA ou hospital para atendimento médico. Pensando nisso, o governo do Brasil lançou o Programa de Atenção Domiciliar à Pessoa Idosa, o PAD Brasil, uma parceria com estados e municípios. Funciona assim: o Ministério da Saúde cria as diretrizes e repassa os recursos. Os estados e o Distrito Federal dão suporte técnico. Por fim, os municípios montam as equipes multiprofissionais e adquirem veículos para o deslocamento. 2.733 municípios e o Distrito Federal já aderiram ao programa. 3.677 equipes já estão prontas para atender os idosos. Na prática, a gente está falando de cuidado especializado no domicílio, de fato para quem? Para pessoas que têm 60 anos ou mais, que possuem, algum tipo de necessidade de acompanhamento regular, e programado. Elas precisam estar em acompanhamento também na unidade de referência. Então, não pode ser pessoas que não estão com vínculo com as demais políticas e estratégias do próprio Sistema Único de Saúde e, até então, vão passar a ter esse cuidado especializado, também fomentado com custeio federal, para terem, como está vendo esse carro aqui na frente, custeio de um veículo para auxílio no deslocamento dessa equipe para atender essas pessoas no seu domicílio. O ministro da Saúde comemorou a adesão de estados e municípios ao novo programa e falou que o governo do Brasil está se preparando cada vez mais para enfrentar os desafios do cuidado com nossos idosos e idosas. O Ministério da Saúde que a gente precisava dar um salto, avançar ainda mais no papel do SUS em cuidar dos idosos e das idosas do nosso país. A gente está criando algo específico para o idoso acamado, para fazer esse cuidado do idoso acamado, e a gente tinha que criar aqui. Fiquei muito feliz, Eu acho que o número de municípios que aderiram, Ana Luísa, que falaram, tenho interesse, quero receber esse recurso, me comprometo a colocar equipe, colocar
o automóvel, fazer parte da integração com a atenção primária em saúde. O senhor Vicentinho da Imperatriz é ex-compositor da Imperatriz Leopoldinense. Ele é um dos autores do samba enredo Liberdade, Liberdade, Abre as Asas sobre Nós, de 1989. Morador da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, Vicentinho já recebia acompanhamento de uma equipe do PAD numa etapa piloto do programa. Ele aprovou a iniciativa, tanto que fez até um samba para a equipe. Pode entrar, a equipe do PAD chegou, são os anjos da saúde, elas cuidam com amor, eles nos dão a receita da felicidade, muitas doses de carinho, paz, amor e amizade. Em uma conversa sem filtro, a vice-prefeita de Cubatão, Andréia Castro, contou um pouquinho sobre sua vida profissional, sobre sua vida pessoal também no RNC Podcast. Ótimo, maravilhoso. Foi, na realidade, um grande bate-papo, né? Com um amigo, com o Lipão. Então, a gente falou de várias coisas, até de bastidores, né? Falou um pouco da nossa vida, da nossa trajetória. E eu acho que é bem interessante para todo mundo poder assistir e entender um pouquinho melhor quem é a Andréia Castro. Esse e outros episódios estão disponíveis aqui no canal da Rede Nacional de Comunicação. E o RNC Notícias de hoje fica por aqui, mas eu te espero segunda-feira a partir das 18 horas aqui na Rede Nacional de Comunicação. Desejo a todos um ótimo final de semana e que tenham uma boa noite.